Obrigado, Pai, por esse tempo especial. Obrigado por esse reencontro com teus filhos. Obrigado por esta noite. Obrigado pela palavra. Obrigado pelo que espera por nós na revelação desta palavra. Pedimos que o teu Espírito nos conduza e nos, ó Pai, desperte a avidez espiritual, a sede, a fome de Ti. Desperte em nosso coração, ó Senhor, a acuidade, a capacidade de percepção, a sensibilidade à Tua voz, para que esta palavra encontre lugar e frutifique, germine, produza os frutos que Tu esperas da nossa confissão. Em meio a esse tempo, a esse mundo evangélico tão aturdido, tão cheio de confusão, de engano e de enganadores, tão cheio de trapaças religiosas, de manipulações e manipuladores, tão cheio de enganadores e de enganados, e nós queremos, ó Pai, sem a pretensão de sermos bastiões da verdade, nós queremos minimamente estar, Senhor, fazendo diferença nesse contexto, guardando-nos no temor do Teu nome, observando com critério a Tua palavra, mantendo-nos firmes no fundamento dos apóstolos e profetas, mantendo nossos olhos fixos no autor da nossa fé, para caminharmos somente inspirados nele, e não segundo conceitos humanos, não segundo necessidades humanas, não segundo, ó Deus, pretextos humanos, mas conforme a revelação escrita, pronunciada, ditada, ordenada pelo Senhor, há mais de 2000 anos. Rogamos que na Tua misericórdia infinita, trates conosco esta noite, mais uma vez, nos guies e nos ensines, de maneira que o nosso conhecimento, conforme a recomendação de Paulo a Timóteo, seja notório a todos, no sentido de servir para despertar outros, para inspirar temor ao Teu nome, fé genuína, aquela fé que Tu podes aprovar. Ó Senhor, para que possa abençoar outras vidas através da nossa vida, conforme Teu santo propósito, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos na sequência, estamos vendo tipos humanos da igreja, não é? E depois voltaremos a considerar mais para frente tipos humanos de Cristo. E aí indo com mais detalhes para tipos humanos. E nos tipos humanos da igreja, nós saímos aí de Abraão e da experiência de Moisés em Êxodo, e agora nós vamos para uma alegoria que podemos ver em Gálatas 4, 21 a 31. Da última vez, quando fizemos a abordagem sobre o chamado de Abraão, nós estivemos considerando o fato de que Deus também se serviu de alegorias, né? E a alegoria, dissemos na ocasião, que desponta para nós, é aquela que Paulo nos apresenta usando Sara e Agar, e aí você vai ter uma tipologia dentro dessa alegoria, através dessas duas personagens. O texto é Gálatas 4, 21 a 31, eu vou ler na minha versão. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Há uma profundidade de sabedoria nessa alegoria, que é esforço quase vão tentar persegui-la e pretender dar conta dela esta noite, mesmo porque eu quero ir além. Mas pelo menos pretendo pensar os pontos mais significativos desse jogo que Paulo faz de palavras, trabalhando com essas 2 personagens. Há coisas mais profundas aqui
perdoe colocar dessa maneira, do que eu pretendo trazer à luz. O que eu quero dizer? Alguém ouvindo isso vai dizer assim, poxa, que pretensão desse homem. Ele está dizendo que ele tem um conhecimento profundo desse texto e então ele vai superficializar para não ir lá naquela profundidade. Não é isso que eu estou dizendo e nem isso é verdade. Não tem um conhecimento profundo desse texto, não é isso. O que eu estou dizendo é que há coisas tão profundas aqui que não nos compete trabalhar com elas agora, porque não é o nosso propósito, nem é o tempo para isso. Nosso propósito aqui é trabalhar com a alegoria. Ao mexer na alegoria, Paulo está fazendo abordagens que são de uma riqueza do tamanho de um encontro de teólogos. É isso que eu quero dizer a vocês. Para discutir argumentos que dão o que falar, que dão guerra evangélica. Sim, mas aqui a coisa é muito mais comprometedora. Quero apenas chamar a atenção de vocês para alguns pontos significativos dessa alegoria. Veja só, ele diz aqui de maneira muito clara que Agar representa a velha aliança com o seu povo. Que vocês sabem muito bem que ele está dizendo que se trata dos israelitas, certo? O povo judeu. Então ele está dizendo, Agar representa a velha aliança com o seu povo. É a escrava de um povo que está sob a lei. Ele deixa claro que o filho da escrava nasceu de forma natural. Ele não o chama de escravo, mas diz que são filhos para a escravidão. Está aí no versículo 24. Os filhos gerados pela escrava são filhos gerados para a escravidão. Com esta linguagem, Paulo está dizendo que os filhos de Agar estariam sob a escravidão da lei. Esta é uma linguagem própria de Paulo. Os que estão sob a lei, dominados pela lei, debaixo do tacão da lei, obrigados a cumprir a lei, sem libertação permitida pela lei, porque a lei não liberta. A lei não liberta, a lei não transforma. Então os filhos da lei, os filhos de Agar, os filhos da escrava, são gerados para a escravidão. Muito sério, não é? Em contrapartida, fazendo então uma diferença abissal entre um e outro, vem Sara. E ele diz, Sara gera filhos da promessa, que é o Isaac. Faz já de imediato, nesse jogo de palavras, uma diferença muito intensa entre os dois filhos. Ele diz, o filho de Agar nasceu de forma natural. Mas o filho de Sara não, nasceu mediante promessa, por isso que é filho de promessa. Para poder dizer o que significa ser filho da promessa, ele diz, nasceu pelo Espírito. Aí compromete que vocês não têm ideia. Nasceu segundo o Espírito. Nasceu segundo o Espírito. Onde a gente encontra reforço para essa linguagem? Quem consegue lembrar? Sim, mas não foi Romanos 7. Alguém muito superior a Paulo. Oi? Não. Alguém muito superior a Paulo usou essa expressão de uma outra forma. Em João 3, Jesus conversando com Nicodemos, lembram? Os que nascem da carne, ou quem nasce da carne, é carne. Mas quem nasce do Espírito, é Espírito. Aí ele, para falar de nascer do Espírito, ele diz que é nascer do alto, nascer de novo, chama de novo nascimento, e diz depois, que os que nascem de novo são como o vento. Assim é todo que é nascido do Espírito. Por nascido do Espírito, ele está falando de crente, igreja. Ele está falando dos que nada tem a ver com o monte da Arábia, filhos de Agar. Ele está falando que não tem nada a ver com a Jerusalém terrena. Eu estou usando as linguagens dele em Gálatas 4, certo? Só estou fazendo uma recapitulação. Ele diz que os filhos de Agar são representados pelo monte da Arábia, que na verdade é a Jerusalém terrena. Aquela Jerusalém que o povo em campanhas vai visitar, os cristãos do mundo inteiro, vai visitar várias vezes por ano. Essa Jerusalém, ele diz, ela só tem como símbolo, como ícone, Agar, a escrava. Ela só gera filhos para a escravidão. Existe outra Jerusalém, ele está dizendo.
Essa outra Jerusalém é livre, ela é do alto, ela é chamada Jerusalém celestial. Ela nada tem a ver com a terrena. Ela nada tem a ver com a terrena. Aí estamos dando recado para os dispensacionalistas. Ela nada tem a ver com a terrena. A Jerusalém celestial, aquela que aparece em Apocalipse, é a igreja. É a que desce do alto, na linguagem de Apocalipse capítulo 21. Ela é a igreja. Ela está cheia de filhos que nasceram segundo o Espírito, não nasceram de modo natural. Ela está formada por filhos da promessa, ou seja, os que foram gerados através da promessa de Deus a Abraão por meio de Sara. Então são filhos de Sara, daí sermos chamados filhos de Abraão. Então a linguagem, ela tem um comprometimento muito intenso e significativo. A gente pode esquecer tudo que foi dito sobre Agar, filhos para a escravidão e filhos nascidos de modo natural, que não muda nada para nós. Mas quando nós vamos ler, quando nós ouvimos Paulo definir os filhos de Sara, aí muita coisa muda. Ele diz que os filhos de Sara, que aqui representam para nós a igreja, Jerusalém celestial, são filhos da promessa que nascem segundo o Espírito. É o Espírito quem faz nascer e são filhos da promessa. O Espírito também recebe o título de Espírito da promessa. Vocês já leram isso em Efésios capítulo 1, versículo 13? Selados com o Espírito da promessa. Pois então, os filhos que nascem de Sara, os filhos que nascem da livre, linguagens dele, os filhos que formam a Jerusalém celestial, a igreja, esses filhos, chamados filhos da promessa, são filhos da livre. Isaías, num dado momento são filhos segundo o Espírito. Isaías, num dado momento da sua profecia, ele faz um discurso, um oráculo, que é registrado e que o autor de Hebreus toma para Jesus, para dizer que Jesus vai se apresentar diante do Pai na consumação de todas as coisas e dizer assim, usando as palavras de Isaías: eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Esse texto em Hebreus saiu das páginas de Isaías, mas independente de Hebreus e de Isaías, mesmo porque não existia ainda o livro de Hebreus a essa altura, Jesus, em certa ocasião, no Evangelho de João, ele diz: todo que o Pai me der, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Esta colocação é de uma significação de comprometimento do tamanho da eternidade. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Ele não precisa dizer mais nada. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Filhos da promessa, filhos segundo o Espírito. Sabe o que significa isso? Eu, você, outros que virão, e quem já veio, já foi, e quem já está lá. Fomos dados a Jesus segundo a promessa de Deus. Ou conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, predestinados, conforme a escolha do coração de Deus, eleitos nos dias da eternidade, quando ainda não havia dia. Não dá para negar, né? Então, isso explica por que certas colocações que fazem parte do nosso evangeliquez e se transformou em ranço entre nós, do tipo, aceitei Jesus, tem até um cântico que fica repetido, aceitei Jesus, não procede. E foi ele quem disse que não procede. Quando ele disse em João capítulo 15, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Aliás, essa colocação e essas coisas que parecem tão pequenas, tão sem significativos, comprometem a nossa confissão inteira, porque é por conta de você ensinar e pregar que alguém pode aceitar Jesus, que as pessoas se sentem com direitos sobre ele. Entende? É evidente. Dia 7 de outubro, você vai escolher alguém, embora não exerça seus direitos, mas existe aí uma Constituição que não se cumpre, que diz que você tem o direito, uma vez sobre o seu candidato, a quem você elegeu, e que porventura, uma vez eleito por você, ocupou o cargo para o qual você deu o emprego a ele.
E aí você tem direito de reivindicar o cumprimento das promessas dele. Você tem direito de puni-lo, caçá-lo, exigir algumas coisas porque você é o eleitor. Você elegeu. Ele está secundariado. O seu voto tem autoridade sobre ele. E tem mais poder do que ele. Porque foi seu voto que o colocou lá. E isso é legítimo. Isso também seria legítimo em termos espirituais se fosse verdadeiro. Mas não é. Porque na caminhada com Deus não existiu em nenhum momento no pensamento eterno de Deus um espaço para que o homem filho de Adão, decaído e pecador, tivesse poder de escolher o seu Deus. A começar pelo fato de que essa escolha se daria num momento de maldição e pecado. Uma vontade exercida que só frutifica para o mal e o erro. Porque é evidente, se eu aceito um Deus a quem eu escolho, eu fiz essa escolha no momento em que eu ainda sou pecador, sem perdão. Então essa minha vontade não precisa nem de trabalho algum. Ela é absolutamente perfeita e santa. E foi ela quem decidiu a minha escolha. Não, a Bíblia vai na contramão dizendo tudo diferente. E ele chega e diz assim: vocês não me escolheram, logo vocês não têm direito algum. Eu escolhi. Se eu escolhi, o poder de voto é meu. O poder de decisão é meu. Quem tira e põe sou eu. A coisa criada pode dizer aquele que a fez porque me fizeste assim. Ou seja, você não exige nada e nem reclama nada. Você só é grato pelos acréscimos que eu te dou. É o que te basta fazer e ser. Pastor, então, aquele que os teólogos também ficam falando, do vaso de honra e desonra, é isso? Isso. Os vasos de desonra são os filhos naturais. E os vasos de honra são os eleitos, escolhidos, pensados por Deus, remidos em Cristo Jesus. Então aí vai naquela teoria de tipo, é o que se fala, né? Quando a gente faz seminário, essas coisas, ali é que fala que, não lembro se era presbiteriano ou não. Os calvinistas. Os calvinistas, né? Que falam que ele te escolhe, então nasceu ou é escolhido ou não é escolhido. Isso. Ele autentifica. Nasce já escolhido ou não escolhido. Sim. Nasce já escolhido ou não escolhido. Ou nasce de forma natural, ou nasce para cumprir o propósito de Deus, porque já foi escolhido. Não tem aí. Se a gente for entrar no IAI agora, eu anulo tudo que eu disse antes. Que não temos espaço aqui para isso. Não temos espaço para isso. Eu falei que é de profundidade e tal, que não é o nosso lugar aqui hoje. Não tem como. Mas não tem problema, leia tudo que Lloyd Jones escreveu sobre Efésios. Pronto, aí você vai ter suas respostas todas ali, fique tranquilo. Quanto mais a gente se aprofunda no amor de Deus... A verdade é, voltando aqui, a verdade é, nascem segundo o Espírito, não há esse poder de decisão no homem. A Bíblia diz que é o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos chegando a esse ponto porque eu estou batendo na ênfase de que nós não temos poder para aceitar. A própria palavra que declara que somos salvos pela graça, por meio da fé, e que isto não vem de nós, mas é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie, já anula qualquer outra argumentação, porque ao dizer que somos salvos pela graça e por meio da fé, e afirma, isto não vem de vocês, está falando da graça e da fé. Essa fé que nos leva a nos apropriar da graça também nos é dada por Deus, como Tiago disse, Judas, a fé uma vez por todas dada aos santos. Isso joga por terra, gente, ainda que você queira manter argumentações arminianistas, ninguém vai morrer por isso, ninguém vai ficar menos crente por causa disso, não tem nada a ver, mas isso joga por terra a pretensão ensinada e reforçada nessas igrejas que proliferam e prosperam nos dias de hoje, de que você pode decidir coisas da sua vida nas magias evangélicas com Deus. Então você pode decidir o destino do seu enriquecimento e de suas curas, do seu bem-estar temporal. Você pode rejeitar o que não serve, você pode dizer a Deus, desse jeito não. Ou você pode chegar àquela performance de espiritualidade perfeita de tal ordem como a de Benihim, que na hora que estiver ministrando, você pode dizer ao Espírito Santo, espera aí, Senhor, um pouquinho, deixa eu acabar de falar, depois o Senhor fala. Você pode chegar a esse nível.
Porque, afinal de contas, você tem autoridade sobre um Deus a quem você escolheu. Você poderia ter ficado tão bem com pombagira, não é? Acabou pena branca. Isso. Você poderia ter ficado tão bem com Baal, com Aparecidinha, com tantos outros. Mas você escolheu o Cristo dos Evangelhos. Ele tem que ser grato a você pela escolha que você fez. O nome disso é blasfêmia. Então, a Bíblia, ao dizer que Ele me escolheu, não me privilegia, me enche de temor. A Bíblia, ao dizer que Ele me escolheu, também diz que Ele tem direito de me rejeitar. Está em Romanos 11. A Bíblia, ao dizer que Ele me escolheu, me traz segurança. Porque está falando de um Deus que não muda, está escrito. Ao dizer que Ele me escolheu, está me estampando na face a intensidade de um amor que excede meu entendimento. De outra forma, como você pode compreender uma linguagem escondidinha no meio de Apocalipse 13:8, quando diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? Certo? Por que que nos planos de Deus o Cordeiro foi morto no plano da eternidade? Presciência de Deus, você só vai estar reforçando tudo isso. Foi morto no plano da eternidade. Porque é atemporal e também porque já era um pacote pronto, não é? Eu irei e os resgatarei para ti. Quando Deus criou Adão, gente... Uma coisa que ele fala também, Jesus, eu não vou perder nenhum. Nenhum. Isso, no mesmo texto. Quando Deus criou Adão, Ele o fez à sua imagem e semelhança. Lembra? Foi isso que foi dito. Quando Deus criou Adão, Ele o fez perfeito. Não se pode pretender que um Deus que, ao criar esse homem, a sua mulher, e disse, isso é muito bom, acrescentou aí um advérbio que não havia nas outras colocações, teria feito uma coisa imperfeita da sua mão. Aí eu tenho que concordar com não é o nome daquele padreco que enche os ouvidos do povo por aí? Não, o outro, Melo, Fábio de Melo. Aí eu tenho que concordar com ele que isso é Bíblia pura. Não, Quevedo não é padreco, Quevedo já está idoso, muito idoso. Eu estou falando do outro ali que está jovenzinho. O que ele disse? Ele disse, e é verdade. Como é que você pode pretender que o Deus eterno, santo e perfeito, criasse alguma coisa imperfeita, incompleta e perdida? Não. A Bíblia é clara quando mostra que ele é o primeiro Adão. Ele o criou perfeito e livre. Totalmente livre nessa sua perfeição. E esse homem cai e arrasta toda a raça que vai daí proceder, porque geneticamente todos nós já estávamos lá nele. Arrasta todos consigo. Ao arrastar todos consigo, arrasta filhos naturais e filhos da promessa. Incluindo Adão, alguém tinha que resgatar essa gente, que cairia com esse que cairia. E esse alguém tinha que ter o tamanho desse homem e desse Deus. Só Jesus, humanamente Deus, perfeito, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Sem cair como homem. E sem cair como Deus. Então ele resgata. Ele paga o preço dessa redenção que foi feita. Bem, filhos da promessa é a igreja. Você, segundo a Bíblia afirma, nasceu do Espírito, então você nasceu segundo o Espírito. Por que eu estou reforçando isso aqui? Não é só, mas embora isso seja muito, não é só para derrubar a falácia de que você tem poderes e direitos espirituais sobre o Deus da sua confissão, ou que você absorveu esses direitos por sua vida devocional ou por conhecer a Bíblia, como se a Bíblia fosse uma chave talismânica de segredos, ou mal dos males, que é a grande heresia desta geração, você recebeu um poder maior do que o próprio Deus, chamado fé, ao qual ele se inclina e se curva, de forma que você pode se tornar tão maior do que ele, quanto maior for essa fé dentro de você. Essa heresia sem precedentes tem que ser derrubada com essa nossa argumentação. Sim. Por isso que a serpente falou para... Sim, é a inoculação do mesmo veneno. É isso. A proposta é esta. Sabe por que ele não quer que vocês comam? Porque se comer vão ser iguais a ele. Então eu vou te dar uma fé que vai te fazer não só ser igual, maior do que ele.
porque a minha fé vai ditar coisas. Nunca li, com 41 anos de evangelho, mas já tem 22 que eu li isso. Com 41 anos de evangelho, então antes desses 22 anos atrás, eu nunca tinha lido Heresia Pior, e depois não se conseguiu produzir outra. Maior ou igual à heresia de Kenneth Reagan no livro Autoridade Espiritual. Kenneth Reagan conseguiu escrever o suprassumo do satanismo nesse livro, quando ele usa uma ilustração que, sabe, se não houvesse inferno, acho que Deus teria criado naquele dia para lançar lá o autor de uma heresia desse tamanho. Kenneth Reagan conta que só entendeu a autoridade espiritual, está no livro A Autoridade do Crente. Ele só entendeu a autoridade espiritual no dia em que passou por uma experiência sui generis. Aliás, todas as que ele relata são sui generis, estrondoam céus e terra. E aí, sabe, aqueles momentos em que você não tendo o que fazer, assiste Sessão da Tarde. Eu penso que a hora de Sessão da Tarde dos Anjos é quando eles assistem às heresias. Porque Sessão da Tarde é quando você escolhe... Sessão da Tarde é quando você escolhe gastar um tempo vendo a fantasia idiota, né? Aquela coisa de o cara voa, desce, atravessa a parede. Eu acho que é nesse momento que os anjos chegam e dizem: eles vão começar o culto, vamos ficar assistindo a televisão de alguns anjos, alguns cultos de algumas igrejas. Eu acho que nesse dia que esse homem escreveu isso e ensinou, os anjos todos pararam para ver e se dobraram de rir. Ele chega e diz assim, que ele estava recebendo uma revelação pessoal e direta de Jesus, que se manifestou a ele de forma visível e audível. Então ele tinha Jesus ao vivo e a cores diante dele, que começou a falar com ele, ele ainda o descreve, por sinal, começou a falar com ele sobre algumas coisas muito importantes da vida espiritual dele. De repente apareceu um pequeno macaco que começou a fazer brincadeiras ali, e soltando ruídos e aumentando os ruídos. E os ruídos foram aumentando de tal maneira que daqui a pouco o barulho era de tal ordem que aquele bichinho fazia, um macaquinho pequeno, que ele já não conseguia mais ouvir o que Jesus estava falando, embora esse Jesus continuasse falando como se ele estivesse ouvindo. Mas ele só via a boca daquele Jesus dele se mexer. E ele não conseguiu ouvir mais nada e começou a questionar lá dentro do coração dele: será que o Senhor não entende e não percebe que esse bicho está aqui perturbando, fazendo um barulho, um estardalhaço de tal maneira que eu não estou ouvindo mais nada das coisas preciosas que ele está me dizendo? E ele não se dá conta. Até que em dado momento, aí eu não sei explicar a vocês como que esse mistério do mistério se esclareceu. Ele ouviu, ele não estava ouvindo nada que o barulho não deixava. Ele ouviu Jesus dizer para ele: eu não posso fazer nada. O que tem que fazer? Só você que pode repreender e expulsar esse espírito de perturbação, porque eu dei todo o meu poder à igreja, e você é a igreja. É por isso. Ele cheirou, ele chupou LSD. Oi? Domínio. Deve ter sido. Essezinho veio de lá. Então veja só, mas olha, a nossa comunidade evangélica no Brasil comeu isso a rodo. A editora enriqueceu extraordinariamente e outro tanto ele lá morreu bem riquinho. Então veja só, por que que esse negócio tem lugar e tem vez? Por que que tem crédito? É porque as pessoas são sumamente burras? Não tanto. É porque ensinaram a elas que há essa brecha, há esse espaço para você ser igual ou maior do que Deus, porque você pode escolher o seu Deus e ele lhe deve isso. Afinal de contas, olha o que você renunciou para ficar com ele. Você tinha uma vida prazerosa de pecado, você era livre, agora não é mais, né? Você tinha uma vida em que você decidiu o que queria, agora não pode mais. Quer dizer, é uma contradição sem fim. No mínimo, deve ser isso. O que me faria pensar que as pessoas se sentem à vontade para escolher Deus e ter poder sobre ele, uma vez que fizeram uma escolha. Isso não existe. Ninguém aceitou Jesus e ninguém escolheu Jesus. Você capitulou diante da verdade que te impactou, só isso. Você simplesmente foi achado, é assim que está escrito, só isso.
E por foi achado, em nenhum momento foi dito que a moedinha saiu rolando até os pés da dona da casa. Em nenhum momento foi dito que a ovelha deixou as outras 99, no meio das quais ela estava, e saiu atrás do pastor que estava palitando os dentes na cerca. Em nenhum momento foi dito que o filho pródigo saiu catando o pai e o encontrou debaixo da mesa. Não, em todo momento, para se dizer que foi achado, disse que a ovelha vazou a moeda, se escondeu debaixo de escombros, e o filho disse: tchau pai, eu quero viver a minha vidinha, está chato morar aqui com você. E cada um desses elementos saiu atrás. O pai que não saiu atrás, que tinha outro de quem cuidar, ficou vigiando no caminho até que ele voltasse, porque sabia de uma coisa: é meu, vai voltar para mim, o que é meu volta. Não há isso. Você não escolheu ninguém, você foi escolhido. Arraste o seu joelho sem precisar subir as 365 escadas da penha. Arraste o seu joelho de gratidão até o último de seus dias, porque você foi escolhido pelo coração amoroso de Deus, que nunca você vai entender por que escolheu você. E não é o fato de que você encontrou um lugar para se sentar dentro de um templo evangélico que dá referência de que você foi escolhido. Não é isso. Semana passada, antes de viajar, eu estava pregando em Rio Claro e eu estava dizendo lá para aqueles amados irmãos: nós, não, tinha 3 muito amados ali. Que naquele dia faltou muita gente, então tinha 3 muito amados. Não, se os outros não tivessem ido, também seriam muito amados, né? Mas veja, eu estava dizendo para aqueles amados irmãos: a graça traz seus próprios sinais. Não é o fato de que você domina o evangeliquez, que por sinal não se encontra na Bíblia, né? Está nos cultos, não na Bíblia. Não é o fato de que você conhece os 66 livros, sabe a ordem que eles estão. Não é o fato de que você domina a verborréia da oratória. Não é o fato de que você ensaia e canta muito bem, e etc. Não é porque você tem o bom ritmo gospel e coisas semelhantes. Não é porque você ganhou títulos dentro da sua comunidade que você tem garantias de que é um dos escolhidos. São os sinais da graça que falam por você. Só isso. Isso, seus frutos conhecereis. Eles saem depressa. Paulo disse assim: vocês estão aí me atacando, me criticando, me condenando, dizendo que eu não sou digno de ser apóstolo, que eu não sou apóstolo, que eu não tenho nada a ver com os outros, porque eu não andei com ele 3 anos. Eu tenho os sinais do meu apostolado e vou mostrar a vocês. E os sinais do apostolado são esse, esse e esse. A graça tem seus sinais. A graça tem seus sinais. O fato de haver sinais da graça na minha vida não me torna menos pecador do que aquele que não tem a graça, mas me torna um pecador agraciado, perdoado, porque o primeiro sinal da graça é arrependimento, chamada em outras palavras de consciência de pecado. Quer saber que o crente pisou na jaca? Ele não tem consciência de pecado, a coisa está feia. É aquele conflito mesmo. Exato, Romanos 7, você falou aqui no início. Você está ali dentro daquilo ali, dê glória a Deus. Lembro até hoje, há muitos anos, eu já era pastor, tinha uma comunidade de gente bem jovem, um rapazinho me procurou e disse: eu sou o pior de todos. Eu falei: não, é Paulo. Como? Ele falou primeiro. Ele chegou antes de você e ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Então eu sou o segundo. Eu falei: sou eu. Falei primeiro do que você. Eu já tinha chegado aqui. Você que me ouviu. O senhor está de brincadeira comigo. Eu estou falando coisa muito séria. Eu sei. Você está se sentindo sujo, é isso? Sim, senhor. Horrível, o lixo dos homens. Sim, senhor. Péssimo. Com vergonha de Deus. Com vergonha até de mim. Com vergonha de estar aqui dentro da igreja. É isso, senhor. Já estava chorando. Eu falei: então, dê glória a Deus. Você é um dos nossos. Mas ficou me olhando. Eu sei que o senhor ia me dizer coisas assim para me consolar. Eu falei: não estou te consolando. Eu só estou devolvendo a verdade para você. Dizendo a você o seguinte: esse chororô todo, esse estado de miséria, esse miserável homem que sou, é sinal de que a graça existe aí dentro. Ela funciona na sua vida. Ela faz você se ver pecador. Não há coisa melhor do que isso. Sam Tippett, um dos mais respeitados para mim, pregadores americanos, evangelista, que gastou a vida dele pregando durante o tempo da cortina de ferro, lá dentro, atrás dela, ia e voltava. Numa das vezes, ainda existia a cortina de ferro, numa das vezes que ele vinha justamente da Romênia, de volta aos Estados Unidos,
chega lá e encontra essa invasão da prosperidade de Keynes Reagan. Ele tinha ficado muito tempo fora. Quando ele tomou conhecimento daquilo, ele ficou aturdido, porque ele tinha justamente descrito uma outra realidade vivenciada pelos cristãos e novos cristãos da Romênia, debaixo da perseguição. E aí ele diz: se eu levar esse evangelho que está fazendo o povo dar urros de felicidade dentro dos nossos templos para aquele povo de onde eu vim, eles vão dizer: é anátema, isso não me atrai, eu não quero, isso não me serve para nada. Isso aí é o que o meu falso comunismo promete, ateísta. Eu não quero isso. E também não preciso de Deus para isso. Basta eu fazer aliança com o Estado e eu tenho tudo isso aí. Eu não quero isso. Esse evangelho não me atrai. Ele disse, e é por isso que eu estou citando isso, está na hora, botou isso entre aspas, está na hora dos arrependidos se arrependerem. Ele botou arrependidos entre aspas. Está na hora dos arrependidos se arrependerem. Eu estava falando aqui um pouquinho antes do culto começar, que recebi há poucos dias para atender uma pessoa no auge do seu desespero, que eu conheço há 22 anos. Eu estou há 22 anos em Rio Claro. E conheço essa pessoa há 22 anos. E ela me entra no auge do seu desespero, que já dura 2 anos. Então, depois que ela expõe toda a sua tremenda dor, e eu ministro para ela, e ela então muda o semblante, sai leve, fica leve, literal e visivelmente leve, de chamar a atenção. Ainda brinquei dizendo: vai chegar em casa, o marido vai ligar para mim perguntando que magia foi essa, né? Ele está sofrendo aquele horror há 2 anos. Quando terminei tudo, e ela disse: meu Deus, eu não sabia de nada disso. Eu falei: sim. Há 20 anos que você perdeu isso. Há 20 anos que você abriu mão dessa verdade que teria impedido que você entrasse onde entrou e vivesse o que está vivendo nesse cativeiro há 2 anos. Ó, filhos da livre. Você está sob um cativeiro que só pertence aos filhos da escrava, porque não recebeu a missão da igreja. Ela não exerceu a sua missão sobre você, ou você a rejeitou, sofreu desnecessariamente. Precisava de 2 anos? Você está aqui há 2 horas diante de mim e eu só abri Bíblia diante de você. Só isso que eu fiz. Não houve internação, sonoterapia, nenhum tipo de medicamento, nenhum psicotrópico, nenhuma hipnose, nada. 2 horas, porque ela passou tão mal que tivemos que cancelar a outra pessoa e ficar com ela mais de 1 hora. Ela não podia sair dali assim, vomitando e etc. A coisa ficou feia. Só convulsões emocionais. Bíblia. Eu disse: presta atenção, esse é o patrimônio dos que creem. Essa promessa, da qual você abriu mão há tantos anos, teria te livrado disso aí, era sua. Não pertence à sua tia que bate tambor, é sua. E você deixou ela ir ralo abaixo, porque era sem graça. Porque toda essa teoria, gente, que esse povo está vivendo por aí, escravizando os filhos da liberdade, ela não protege ninguém contra a calamidade. Não mesmo. Você falou uma coisa: escravizando os filhos da liberdade. Mas só se torna escravo nessas alturas quem quer. Olha, o poder de sedução é muito grande. O que eu tenho experimentado eu entro nessas comunidades que estão debaixo de um ministério de engano, e só me ocupo em precisar fazer todo o ataque que vocês ouvem aqui, que fica gravado ali, só me ocupo em abrir a Bíblia e pregar a verdade. Ou seja, eu prego o que a Bíblia diz. Só isso. Os filhos da verdade pululam depois que eu acabo, e os filhos do engano simplesmente dizem, como eu ouvi a mulher de um pastor dizer em São Carlos, só falou a mesma coisa para Fernanda, a respeito de Fernanda. Aliás, a respeito de Fernanda, disse: ela é igual ao pastor dela, só prega perda. Mas os filhos da verdade, eles ficam esbarrando nos corredores, lágrimas caindo e dizendo: há anos eu não ouvia isso. Sim, foi o que eu ouvi num grupo imenso de líderes e mulheres de líderes na Costa do Sol, lá no Rio de Janeiro, em 2007, quando ministrei lá para eles, 3 dias. Eu ia almoçar com aquela gente na hora, nos intervalos, estava lá nos restaurantes, eles diziam: então, eu não era louco, então, eu não era reprovado,
Então o tempo todo eu estava trilhando por onde devia e recebendo burdoadas de fora e me questionando e me confundindo. Ficam confusos. Mas quando, sabe aquela história de Jó, a árvore cortada que ao cheiro das águas voltará a brotar, quando a verdade passa assim perto e eles saem debaixo do escombro de todo o engano, esse é o meu alimento, esse é o meu oxigênio, é isso que eu quero. Os filhos da verdade pululam, eles estão lá. Às vezes não é só descuido, é massificação, é uma questão de, sabe, ou o sujeito pula fora, como aconteceu das fitas que o Carlão manda aí para aqui, para ali, uma família lá no extremo do Paraná recebeu essa fita e começou a fazer contato comigo através de e-mail e dizendo, estou ouvindo, não dá mais para continuar na minha igreja. E pularam fora, não teve jeito. No fim estavam confusos e começaram a procurar ver qual líder dentro da sua cidade ainda ministrava alguma coisa que valesse a pena para que eles pudessem formar corpo lá. Então a última comunicação deles para mim foi essa: graças a Deus encontramos um povo de Deus desacreditado, pequeno, porque por isso que é desacreditado, né? Que prega a verdade e fiscaliza e vigia para não deixar acontecer o engano ou receber o engano. Quem você diz? Existe tanto uma conotação psicológica nisso, que ele começa a mexer com a vaidade, isso, com a natureza carnal, com o desejo, isso, natureza carnal, o desejo. Uma desculpa justa e santa, divina, como também um trabalho que foi feito há muito tempo pela publicidade, que você pode. Isso é antigo, isso é antigo. Agora eu tenho um poder aprovado, santificado pelo Evangelho, e você pode usar esse poder. É o humanismo, né? Então, nessa mesma esteira, o que aconteceu? Sabe os dons espirituais que foram dados à igreja para crescimento, mutualidade, edificação e glorificação do Senhor da igreja? Eles se tornaram instrumentos de escravização, de imposição. Alguém tendo poder sobre você, manipulando com você através desse poder e por aí afora. Aí se tornou tão maldita a coisa que hoje você encontra ou pessoas ou grupos inteiros totalmente fechado a respeito da liberdade do Espírito Santo, com medo dela. Porque aquilo que sempre conhecemos como verdade sobre a contemporaneidade dos dons espirituais se tornou uma coisa, deixou de ser verdade para ser uma coisa tão repulsiva e perigosa, perniciosa, doentia, de um psiquismo tão evidente que só mesmo pessoas ou afetadas ou desprovidas do mínimo de sabedoria é que se deixam enganar. Então os mais esclarecidos ficam dizendo, se isso pertence ao Espírito Santo, eu não quero. Nesse processo, eu lembro que nós passamos por isso, o Espírito Santo, ele grita dentro da gente que tem algo errado. Eu lembro que eu tinha uma na minha cabeça, eu falava, acho que tem diabo. Essa aqui falava assim para mim, o que está acontecendo? Eu falava, vai orar e jejuar, porque eu também não sei falar. Era horrível. Você não sabe o que está acontecendo, mas você sabe o que está acontecendo. E esse poder de sedução nos arrasta, entende? Nos arrasta. Vocês não pensam que a gente fica discutindo todas estas coisas aqui porque ficamos incólumes ao longo de todos esses anos? Não. Quantas vezes eu tive que papar dessas lamas, acreditando nelas? Sim. Até acordar. Sem falar das influências do mundo. Sim. A coisa é feia, não é simplinha. Mesmo porque é assinada por gente que se propagandeia com um poder altamente atraente, tremendamente sedutor. E quando ele, de alguma forma, é posto na parede, ele se sai com uma santidade, uma santificação prática que cala qualquer um. Eu jejuo não sei quantas vezes por mês ou por dia e por aí. Tem os componentes psíquicos que também tem que ser resolvidos. Exato. Então o que acontece, gente? Quando a Bíblia fala que há uma distância abissal, sou eu que estou pondo essas palavras aqui, a nova Jerusalém, que desce do céu, você vai ver em Apocalipse 21:2, aquela visão revelacional de João, lá em Patmos, onde ele diz, ela está descendo, é a cidade que ela vem do alto. Essa palavra do alto, essa colocação, a cidade celestial, a cidade do alto, é só para dar reforço àquilo que Jesus já disse, quem nasce, nasce do alto, e por nascer do alto,
fique à vontade para pensar em nascer como a procedência do Espírito Santo, que é um nascimento provocado por ele, e aí ele é do alto, mas também no sentido de que é do alto porque é pensado por um Deus que está no alto. É um nascimento promovido lá, no alto, nas esferas da eternidade, e que então se concretiza dentro da sua história, no momento da sua vida. É significativo o fato de que Paulo, anteriormente, filho, pelo menos vivenciando a realidade de filho de Agar, não é? Filho da escrava, é assim que ele está colocando, ele estava sob a lei. Ele mesmo disse, nasci cumpridor da lei e etc. Ele faz um retrospecto escrevendo a Timóteo do seu passado. Ele fala, fui perseguidor da igreja, fui insolente, fui isso, fui aquilo, mas alcancei misericórdia para manter-se fiel ao seu argumento de que tudo isso é um processo da misericórdia de Deus. Alcancei misericórdia, porque Deus me considerou fiel, me designando para o ministério. Quer dizer, ele o levou ao encontro daquele a quem ele perseguia. E foi um ato de Deus. Se temos experiência, todos têm, de conversão, que são extraordinárias, acho que dificilmente você pode comparar com a de Paulo. Porque a conversão de Paulo se dá no momento, não é em que ele está contra, ele é um dos líderes dos fariseus ou dos saduceus, ele é um incrédulo, não. Se dá no momento em que ele está perseguindo o povo, acreditando que ele está sendo glorificado, glorificando o seu Deus, fazendo uma obra eterna que lhe vai dar créditos. E de repente ele ouve uma voz, cai por terra porque aquilo o ofusca, atordoa. Por que me persegues? A autoridade do que ele ouve é de tal ordem que ele chama de Senhor. Quem és? Eu sou Jesus a quem você persegue. Ele não discute mais. Ele não discute mais. Ele poderia ter chegado e ter dito, mas Senhor, a minha teologia, mas Senhor, eu aprendi a vida inteira, mas Senhor, não. O que eu faço? Ele pergunta. O que queres que eu faça? Não discute mais nada. Você tenta imaginar a pessoa sair de um extremo de ódio profundo para um impacto desse tamanho. Esse homem está respirando ameaças, como a Bíblia diz. Ele entendia que devia matar os seguidores do caminho, os seguidores do Nazareno. Ele odiava aquele a quem ele tem de chamar de Senhor, e ele parte de um ponto para o outro, entende? Não há meio tempo, é instantâneo. Esse homem sai do ódio para a rendição, sem argumentar. Ele teria que, no mínimo, como nós, ser ensinado, não é assim? E ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, né? Não é assim que a gente faz? Que a gente chama de discipulado, isso? Tinha convicção, então. Discipulado, catequese, a gente abre a Bíblia e ensina até que a pessoa se convença, não é assim que a gente pensa e faz. Não era de esperar que acontecesse isso com um homem que era mestre entre o seu próprio povo, era tão fidedigno no que fazia, que quando ele dizia, mata esse aí, as autoridades assinavam embaixo, porque reconheciam o discernimento desse homem. Achava que ele estava trabalhando para Deus. E também entendiam, ele não erra. Ele sabe que aquele tem que morrer porque é seguidor do Nazareno, não vai haver engano. Não vai haver ninguém depois vindo nos processar e dizer, mataram um inocente. Não, ele estava disfarçado ali para... Não, Paulo sabia e dizia, não, aquele ali é seguidor dele mesmo, então pode matar. E eles assinavam. Ele tinha carta das autoridades. Lembram? A Bíblia diz isso. É com ódio, é respirando ameaça. É no meio desse ódio por esse Jesus que ele ouve o mesmo Jesus e parte do ódio para o amor, do ódio para a rendição, sem ensinamento. De onde veio esse processo? Qual é a mente humana que pode produzir isso? Não existe isso. Simplesmente não existe. Todos nós passamos em todas as esferas da vida por processos de aprendizagem, processos de absorção, cognição, em que você faz renúncia, em que você faz avaliações. O próprio processo do nosso crescimento espiritual é este. Você vai aprendendo, né? Vamos sendo transformados cada dia.
Uma hora você está entendendo de uma forma, outra hora você vê e é convencido por uma verdade superior a que você traz, e você vai abrindo mão daquilo que são rudimentos. É a Bíblia que diz isso. Todos nós precisamos disso. Como que com um homem daquele talento a coisa acontece assim? Quem fez isso? Quem já estava lá dentro dele? Quem já estava operando nele, não dentro dele? O Espírito Santo. E o convence num instante só. Por isso que a Bíblia usa a palavra, o verbo revelar. Ele mesmo usa. Aprove a Deus revelar seu Filho a mim. Alguém um dia ilustrou o verbo revelar para mim de uma forma muito perfeita. A pessoa disse, um homem de Deus idoso, disse, revelar é tirar o véu. E ele disse, tirar o véu é como abrir os olhos. Meu olho está fechado, eu abro os olhos e eu vejo Ananim. Antes eu não via, porque o olho estava fechado. Abri, vi. E revelar é isso. Ele levanta o véu e você vê o que você antes não via. Foi um instante para Paulo. Na verdade, gente, a linguagem que nós estamos explorando aqui é essa. É ele dizer que somos filhos da livre. Vocês têm ouvido, é quase uma queixa que vai aí como registro nas minhas pregações, estudos. Isso já tem anos, esses últimos anos. Vocês têm visto meu profundo lamento a respeito dos crentes cheios de fobia e de superstições, que entendem porque aprenderam que tem que fazer uma coisa assim, assim, ou deixar de fazer a outra, ou fazer dessa maneira para obter. São duas pobrezas extremas. Ele achar que o trato com Deus é para ele obter alguma coisa, porque ele tem um desejo ou uma necessidade, então ele quer segredinhos para obter, ter a satisfação daquilo que ele quer. A outra, entender ou aprender que tem que fazer certas coisas, que tem que aprender certas manobras ou malabarismos, a forma de orar, o tempo, o dia, a quantidade, a forma de usar a Bíblia, o usar a Bíblia, a própria oração. Quando a reforma religiosa entrou, ela entrou arrebentando com todas essas regras que aprisionavam os homens, a começar pela reza. O que era a reza? Ainda é. Alguém produziu algo que você repete. E aí, segundo o ensinador, a pretensão de que do outro lado haja um Deus que se convence de ficar ouvindo algo que não é seu, que você repete exaustivamente no ouvido dele. Eu já falei no outro dia, eu vou passar a orar por Deus, não é possível. Tem que orar por Jesus, orar por Deus, porque com um povo desse precisa de oração. Então, essas regrinhas estão entre nós, gente. Elas vieram, entende? Sim. O sacerdócio, o depender de fulano ou de fulana para obter algo, para poder saber algo, para poder receber algo. A mão que é imposta, a mão que é levantada em algum lugar, todos esses volumes de regras, todas essas crendices e coisas que permitimos que nos aliciassem, elas ficaram entre nós, o nosso Deus. Elas nos privaram da liberdade para a qual fomos chamados, livres. Surgiu há pouco tempo, e eu recomendo que todos vocês leiam, está com a Letícia há muito tempo, eu dei a ela, um livrinho, publicado pela Sextante, aí na mesma esteira de Acabana, escrito por um homem de Deus, que conta uma parábola sobre um apóstolo que ele deixa você o tempo todo ter a impressão de que se trata de João, que ressuscitou e veio. O nome do livro é Por que Você Não Quer Mais Ir à Igreja? O autor desse livro, ele cria toda uma alegoria, ele fantasia uma história que denuncia isso que eu estou dizendo aqui, mostrando os crentes presos, mostrando os crentes presos a essas regras que a própria igreja, até com seriedade, não estou falando dos excessos, ela cria. E essas regras se tornam aferidores de espiritualidade. Isso não é coisa pior do que isso. Não pode haver coisa pior do que isso. E aí acaba funcionando para alguns como sinal da graça. Então, se eu vou à igreja lá, eu faço isso e aquilo, cumpro tais e tais propostas ou programas, eu estou dando um sinal da graça de que eu sou aprovado. Estou sendo aprovado pelo meu pastor. Só. Também, né? Pode ser. Então, gente,
A verdade é que somos filhos da livre, está escrito. Pertencemos a Jerusalém do alto. Paulo já disse isso, somos tão livres que ele precisou passar uma advertência. O que é que ele diz? Não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Tão livre que somos. Lembram? Para arrebentar com regras, ele disse, todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Para mostrar isso, sou tão livre que eu posso fazer e usar o que me for oferecido. Mas não me convém. Aí ele entra no terreno da santidade. Mas ele está dando ênfase à liberdade. Ele está falando, criando um interlocutor imaginário, ele está falando de questionamentos que observadores externos, que aí se escandalizam com a liberdade dos crentes, ou conforme ele diz, sentem inveja da nossa liberdade, que os filhos de Agar não têm liberdade alguma. Ele está falando, esses observadores estão dizendo, vamos pecar então para que a graça seja mais abundante. Ele diz, de maneira nenhuma. Porque ele tinha usado esse argumento, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aí ele sabe que os que distorcem estariam dizendo, então vamos pecar à vontade para que a graça fique mais abundante. Ele disse, não, de maneira nenhuma, mas ele está dando ênfase à liberdade. Você foi chamado para ser livre. Livre de dogmas, livre de regras, livre de tudo. Livre até para alguns excessos. Durante estes dias de desespero, o que Deus teve que ouvir de Lucimeire não está escrito em lugar nenhum. De Lucimeire, a mãe da Kézia, que morreu com 30 dias. Sim, por algum, isso, exatamente. É bem verdade que há regras. Paulo chega e diz, ele orienta, ele fala, não deixe que o outro, que é mais fraco, se escandalize, até por causa da sua liberdade. Você sente liberdade para comer carne, falando lá do assunto dos judeus. Coma carne. Agora, se o outro se escandaliza, come em casa. Respeite a consciência desse outro. E por aí vai. Então, a questão dessa liberdade, ela não tem lugar dentro de um grupo que está preso ao seu líder e que está preso aos dogmas que ele cria do tipo cumpra, e que está preso a esse talismã de demonismo, que é a coisa mais aviltante que entrou na nossa confissão. Como disse há muitos anos, bota anos nisso, Ricardo Gondim, de repente o diabo veio para o centro da arena. Verdade. Infelizmente, o que nós encontramos de manipuladores com o medo que os crentes têm do diabo, e isso me escandaliza e é onde me entristece o meu lamento, porque a Bíblia diz que o meu Cristo veio para libertar os que estavam escravos do diabo pelo medo da morte. Então, porque tinham medo da morte, ficavam escravos daquele que tinha poder sobre a morte, o diabo. A Bíblia diz que Jesus veio e nos libertou desse poder e tirou a chave da morte da mão dele. Então, como que você pode permitir? E eu fico tão triste quando, vezes repetidas, às vezes eu fico em absoluto silêncio, porque parece uma tarefa vã você tentar consertar certas coisas que já se estragaram demais. Você vê a pessoa em meia dúzia de palavras na sua frente dizer, mas aí o diabo, né? Então, para que o diabo não ouvisse a minha oração, então, como o diabo, entende? Fracassou um ministério inteiro num país aí da Europa, onde eu estive há alguns anos. O governo pagou aos imigrantes 50 mil euros por família para que voltassem para as suas terras, saíssem do seu país, para que houvesse espaço para os seus nativos, que já estão na ordem de 35% de desempregados. Como a igreja era formada de imigrantes, ela arruinou, faliu, perdeu o templo, os líderes perderam suas casas, porque tudo estava financiado pelo governo. Foi tudo tomado pelo governo. Então alguém chegou e disse, meu irmão, você não percebe que essa via de prosperidade por onde você foi fracassou? E fracassou porque Deus não estava nela, rejeito isso. Tudo que se perdeu foi retaliação do diabo, porque estávamos fazendo... Aí eu falei, meu irmão, por que você não contra-argumentou na pequenez da sabedoria desse coitado, dizendo, então o diabo ganhou, venceu, teve a última palavra. Se foi retaliação e perdeu-se tudo, quem ganhou? Quem fez a retaliação? Então a manipulação com o diabo produz filhos escravos, cheios de medo. Eu conheço uma senhora que eu amo muito, e a família dela, até o próprio filho faz piada com ela por isso, mas ela foi tão trabalhada por sua igreja, que desceu ladeira abaixo na fé,
que hoje ela vive dentro de casa assim, olha, lavando louça, está com 75 anos, lavando sua louça, ela fica assim, sai daqui, hein? Você não tem direito nesta casa, você não tem lugar aqui. Mas endoidece. Ela faz isso 7 dias por semana. Isso endoidece. Certa vez eu estava com um grupo de adolescentes, minhas filhas eram adolescentes, na minha casa, e aí 2 deles foram atravessar a rua para ir na casa da minha querida vizinha, em frente, para fazer não sei o que lá, não me lembro mais o que é. Eu estava na varanda com os outros e vi, quando eles ficaram fazendo uma opção de trejeitos para entrar na casa da vizinha, chamei as meninas, o que é aquilo que fulano e fulana estão fazendo? Ah, aprenderam com a fulana, líder deles do Kids, da igreja tal, pronto, já dei endereço e nome, e que tem que se pegar, tomar posse de toda a armadura porque estão entrando num ambiente... Lembram de Josué e Urion dizendo para você jogar fora tudo que era da Disney? Porque tudo aquilo tinha demônio? Então, de tempo em tempo, estas ondas de opressão vêm e encontram um exército de adeptos, dando privilégios e honras a manipuladores mal intencionados, que lucram, que crescem em poder e autoridade sobre essa temeridade com o nome de medo, que eles sabem segurar muito bem. Então deram um nome sacrossanto a isso, maldição. Então o crente pode ficar sob maldição, ser amaldiçoado. Maldição hereditária. E pior do que a maldição hereditária, o Ramalho disse, o Rodovalho, ele escreveu, Robson Rodovalho, ele escreveu naquele livro Quebre a Cadeia das Maldições Hereditárias. Eu queria que alguém quebrasse, era outra coisa lá. Ele escreveu que se a maldição for de um pastor, não adianta nem orar, porque não tem como sair. Quando eu batia tambor, eu aprendi que praga de madrinha, né, não tem volta. Agora, entre os evangélicos, não pertence a essa religião, é maldição pastoral. Essa escravização, ela tem seus lugares. Então o nome agora é maldição. Então o grande trunfo de alguns pastores, eu já disse, eles trabalham com o diabo para avivar suas igrejas, que aí bota o povo muito agitado. Mas Kleber, quem amaldiçoou é o diabo. Foi Deus, não foi o diabo. Sim. Foi Deus que fez claro. A maldição, não o diabo. Não o diabo. A maldição não pertence a ele. Então veja, a verdade é que eles manipulam com esses medos. Então, em lugar de ter medo do pecado ou da carne, a pessoa tem medo do espírito da carne, entendeu? Então deram um nome. Então é espírito de prostituição, de glotonaria, de bebedeira, de fornicação, de lascívia, espírito de mentira. E a Bíblia chama de carne, é o ego, é a vontade, é o id, como disse o grande profeta Sigmund Freud, é o id, é a sua natureza decaída, adâmica, certo? É ela a responsável por essas tragédias. E o diabo fica assistindo, chama todos os seus adeptos para dizer, vamos aprender com eles que são mestres nisso. Mas ele sobra para ele. Claro, sobra para ele, ele gosta de ver. Gente, filhos da livre, filhos da promessa. E a grande beleza de ouvir essa expressão, filhos da promessa, é que você está sob promessa. Entendeu? Zacarias trabalha com isso com uma linguagem belíssima. Ele diz que nós somos prisioneiros da esperança. Olha que coisa linda. Se eu tenho promessa, eu estou preso a ela. Isso não é bonito? Que coisa linda. Eu sou prisioneiro da esperança, porque eu espero na promessa. Eu não espero na utopia, eu não espero na fantasia, no meu sonho, na realização do meu sonho. Eu espero na promessa que foi falada. A promessa diz, todo lugar que pisar, entre tantas, em que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado. O Senhor é quem te guarda, o Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Gente, o que é que você conhece de promessa? Me dita uma aí, que ela é verdadeira, se procede da boca de Deus. Ela é sua. Se existe uma promessa que você conhece aqui, ela é sua. Você é filho da promessa. E a promessa das promessas diz, por fim, nós o contemplaremos na beleza da sua santidade. Então somos filhos da promessa. Se você conhece um salmo inteiro de promessas, ele é seu. Entendeu? Tudo que você entender como promessa te pertence. Você é filho da promessa, filho da livre. Mas eu só quero ressaltar isso para vocês. Eu vou só ler 2 textos e encerrar. É que essas expressões que eu estou repetindo muito aqui, filhos da promessa, filhos da livre, é a ideia dilatada em Romanos 8,15 e Gálatas 5,13. Eu vou ler primeiro Romanos 8,15 para ser fiel à ordem
que eu coloquei aqui. Leia o Gálatas 5,13, depois a gente encerra. Só quero que você veja o reforço que é dado na mesma pena, que foi Paulo quem escreveu isso, quando ele diz, 8,15, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Isso é lindo demais, não é? Ele não diz temer o quê? Ele generaliza, percebe? Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, ele se inclui, Abba. Esse é o espírito que você recebeu. Não recebeu um espírito que o te ponha debaixo de medo. Não, ele te libertou de todos os medos. A Bíblia deixa claro que Deus não nos deu espírito de medo. E por último, Gálatas 5,13, onde ele dá outro reforço que vai dizer, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, estes textos que eu já tinha até citado, reforçam para nós o argumento de que somos filhos da promessa, filhos da livre, nós somos a Jerusalém celestial que um dia a história vai ver descendo do alto e ocupando toda a história do cosmos de novo. Amém? Vamos orar, vamos encerrar. Saia pelo menos hoje para sua casa com esta palavra na sua mente e no seu coração. Você é filho da promessa, não é filho do seu sonho. Não confunda. Tem muita gente botando na boca de Deus coisas com as quais ele não está comprometido. É o sonho que pode ser apenas fruto do seu desejo carnal. Eu estou falando da promessa que saiu da boca de Deus. Ela está lá, ela te pertence. É o que está ali. Você é filho dessa promessa. Da promessa e das promessas que estão dentro da promessa. É isso que estamos dizendo. Glória ao teu nome, Pai. Toda glória, toda honra, todo louvor ao teu santo nome. Ó Deus, nós queremos viver a realidade daquilo que Paulo disse que acabamos de ler. Foi para a liberdade que Cristo chamou vocês. Nós queremos intensamente viver a plenitude do descanso que está faltando no coração e na vida de tantos irmãos e irmãs queridos. Às vezes de extrema idade, às vezes jovenzinhos chegando na igreja agora e já sendo dominados por aquilo, ó Deus, a respeito do que teriam que ser poderosos. Medo do invisível, medo de trevas, medo do oculto, do escondido, medo de feitiçaria. Há poucos dias uma crente veterana disse para mim, as pessoas falam que se alguém nos inveja e bota um olho grande, um olho gordo na gente, isso nos afeta. E eu tive de repetir para ela uma palavra já tão velha quanto a revelação. Contra Jacó não vale encantamento, nem maldição contra os filhos de Israel. Senhor, todo encantamento foi destruído em Cristo. Toda a maldição foi quebrada nele. Glória ao teu nome. Somos filhos livres e filhos da promessa, daí filhos da livre, filhos que nasceram do alto, filhos segundo o Espírito. Senhor, a tua palavra concorre e corre em nossa direção para nos levar a nos posicionarmos nessa liberdade. A autoridade espiritual, liberdade para descansar, liberdade para crer que a história que vivemos no curso da nossa vida está assistida por Ti, traçada por Ti. Às vezes tomamos a rédea em nossas mãos, porque queremos ter controle da nossa própria vontade e nos prejudicamos. Isso não tem nada a ver com o diabo, é a operação Tua para tomar de volta a rédea que nós faremos cursar para caminhos que dão na morte. E o Senhor toma a rédea nas mãos para nos dizer, você pode não entender agora o que eu faço, vai entender depois, mas a tua vontade, somente a tua, é boa, perfeita e agradável. Ela, por fim, nos dá plenitude de vida, como Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude, em abundância. Não é vida miserável, não é vida de gemidos, de pavores, de sustos, de uma vigilância constante sobre sombras. Ó Senhor, nós te pedimos que essa palavra de libertação invada o coração da igreja, através das nossas vidas, arrebente com as cadeias que oprimem, que são manipuladas por pessoas, líderes espirituais, mal intencionados ou enganados.
Mas pedimos que na tua misericórdia libertes o teu povo, os filhos da promessa, os que nasceram e foram chamados segundo o Espírito de Deus, aqueles que pertenceram aos teus sonhos desde a eternidade, por quem Jesus morreu, para quem Jesus morreu, e a quem Ele libertou pelo sopro da sua vida, pelo derramar da sua vida na cruz. Ó Senhor, nós rogamos que na tua misericórdia tu nos ajudes a nos apropriarmos dessa verdade e deixá-la entranhar-se em nós, porque acima de tudo essa fé nos foi dada para dizermos como Paulo ensinou, Abba, para termos intimidade contigo, para chegarmos com liberdade e tocar na tua mão e deixar a nossa mão ser absorvida pela tua, poder viver a realidade daquilo que um dia o poeta escreveu e disse, com tua mão conduze bem a minha, e pelo mundo alegre eu seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. Por isso Davi disse exatamente isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, tu estás comigo. Mas são tantos os filhos do medo, meu Deus, acossados por um pavor do desconhecido e do misterioso. Pedimos misericórdia para estas vidas, dentro dos templos e das igrejas, tem misericórdia. Pedimos que o Senhor nos dê esta palavra de libertação para libertar os que estão oprimidos, conforme Jesus missionou a igreja e comissionou a igreja para fazer. Ouve a nossa oração, te agradecemos porque o Senhor nos faz parte desse plano eterno tão glorioso, que ultrapassa o nosso entendimento e nos absorve. É nele, no nome de teu santo Filho que oramos e te agradecemos. Amém. Amém.